juiz-presidente deste egrégio Tribunal do Júri, doutor Iano. Que alegria, doutor, poder revê-lo aqui. O senhor, quando estava entrando em Pilões, eu estava saindo, eu era estagiário, não sei se o senhor se recorda. E assim, infelizmente, não pude ter o privilégio de conviver com o senhor, mas tive o prazer de fazer algumas audiências, de ter alguns processos em que o senhor era o juiz. E sempre fui muito bem atendido, muito bem recepcionado pelo senhor, sempre com um sorriso e pronto a ajudar. Então, é com essa alegria que eu retribuo tudo aquilo que o senhor fez por nós lá em Pilões, com os nossos sinceros cumprimentos. Doutor Daniel, é uma satisfação para mim conhecê-lo, promotor de justiça vocacionado, né? Foi promotor de justiça em outros estágios da federação e pude perceber aqui pela primeira vez, aqui em que nós participamos de um plenário do júri, que realmente Vossa Excelência tem no DNA o sangue do Ministério Público. Mas Vossa Excelência, ao mesmo tempo que é o estado da acusação, mas Vossa Excelência é um promotor leal. Vossa Excelência, de forma alguma, foi desleal com a defesa, nem desleal com os senhores jurados. Então, receba os sinceros cumprimentos deste advogado. Cumprimentar a bancada de defesa, na pessoa do doutor Ananias, doutor Fábio, doutor Neto. Eu, infelizmente, não tenho uma banca com 4 advogados, seria o meu sonho. Eu sou advogado autônomo e quis dividir essa carga tão pesada com o doutor Neto Gouveia, porque na defesa do plenário do Tribunal do Júri já é muito difícil. Muitas vezes a gente passa uma semana, 2, sem dormir direito, estudando o processo, tentando tudo isso para passar da melhor forma para os jurados que vão julgar, porque os senhores não tiveram acesso a esse processo. Os senhores estão tendo acesso agora às provas. E é muito importante que a gente seja o mais claro possível para que Vossas Excelências possam, durante o exercício sagrado do voto, decidir de forma consciente. Cumprimentar também familiares da vítima, familiares do réu aqui presentes. São 2 famílias, é uma tragédia que envolve 2 famílias. Não vou aqui de forma alguma nem demonizar, nem santificar ninguém. Mas o que eu irei falar aqui é o que consta nos autos. E eu não posso de forma alguma me furtar, até porque é o meu compromisso com os senhores de passar tudo aquilo que há de importante no processo. Cumprimentar a força policial aqui presente também, recebo os cumprimentos da defesa. E por fim, os senhores jurados, pessoas do povo que estão aqui porque são pessoas idôneas, pessoas competentes e pessoas que estão aptas a proferir um julgamento. Julgar é muito difícil. Eu já fui jurado uma vez e detestei. Porque o jurado deixa os seus afazeres, Vossa Excelência, todos têm trabalho aqui, Vossa Excelência deixam seus filhos, deixam as suas esposas, para vir aqui durante o dia todo julgar a vida de alguém que poderá ficar presa por muito tempo ou inocentá-la, e Vossa Excelência não recebe um único tostão. Isso é um absurdo. Enquanto o nosso governo federal, é porque a lei não prevê pagamento de jurado, mas o jurado não era para receber só um muito obrigado por ter vindo. O jurado era para receber pelo menos uns R$1.000. Porque Vossa Excelência estão julgando uma pessoa. São fatos. E esse processo ainda é pior, que é um processo de 2000. Há 22 anos esse fato foi acometido e agora foi entregue assim para Vossas Excelências e ninguém queria estar aqui. Ninguém queria estar aqui. Mas os senhores, pelo exercício da democracia, porque o Poder Judiciário é o único que nós não podemos votar e eleger quem vai ficar à frente do Judiciário. Elegemos prefeitos, elegemos vereadores, até presidente. Mas no Judiciário não. Então, o júri é a democracia pelo povo. É o ambiente mais democrático do Poder Judiciário. Vossas Excelências, recebam os cumprimentos da defesa e prometo ser leal. Irei falar sempre de acordo com o que está nos autos. E espero ser o mais claro possível. Excelências, eu vou falar brevemente e é importante porque, veja bem, Vossas Excelências estão julgando quem? Uma pessoa. Ok? Uma pessoa. E quem morreu? Uma pessoa.
O que é que se fala, se falam de Luiz nos autos? Então, somente que era, na época, um administrador. Ele era administrador, mas entenda, eu não sei como é que funciona com quem tomava conta de terra. Porque, por exemplo, o mestre de obra, ele é superior ao pedreiro. Ele era uma pessoa que exercia um papel de liderança, tomava conta de 3 fazendas, como nos primeiros depoimentos ele colocou aqui. Por conta disso andava armado, ele não simplesmente acordou naquele dia 13 de outubro de 2000 e disse, eu vou matar alguém. Não. Era uma pessoa que tinha necessidade, até porque ele conduzia dinheiro, fazia pagamentos de funcionários e tudo mais. Tinha necessidade de andar armado, era na zona rural. E outra coisa, o contexto nosso hoje há 22 anos atrás era diferente. Há 22 anos atrás, a violência na zona rural, que hoje é grave, era ainda pior. Então, assim, primeiro ponto, ele não se armou unicamente porque queria fazer algo errado com alguém e matar um nicho. Não, andava armado porque era do seu trabalho, era extremamente necessário. Agora, o que se fala mais de Luiz? Hoje, 45 anos de casado, uma pessoa com 67 anos de idade, uma pessoa que tem 6 filhas, só teve filhas mulheres. Eu até anotei, a mais nova tem cerca de 30 anos. 6 filhos, todas mulheres. E na época desses fatos, ele já tinha essas 6 mulheres, que eram 6 crianças, 6 adolescentes. E também, excelências, ele é uma pessoa ré primária, portador de bons antecedentes criminais, que não buscou essa tragédia, porque isso aqui, nós não estamos diante de um crime de homicídio. Estamos diante de uma verdadeira tragédia. Lamentavelmente, o Onias procurou a sua morte. Porque vai ficar demonstrado a vossas excelências que o Onias era uma pessoa violenta. E quem vai falar não sou eu contra o Onias, porque eu não o conheci. Mas o que é que os autos dizem sobre Onias? Tem um depoimento de Luiz de Souza Silva. Nesse depoimento de Luiz de Souza Silva, ele disse o seguinte, que o declarante viu muito bem quando Onias apontou com a arma em direção a Marcos, dizendo que ia lhe matar, como também iria procurar Luiz dos Cavalos para fazer a mesma coisa. Depoimento nos autos, um depoimento que foi na frente do juiz, e a ele foi advertido que ele só poderia falar a verdade. E aqui, Dona Criseleide veio aqui e falou. Agora, é necessário também expor o seguinte: tivemos hoje o interrogatório de Luiz, depoimento da agente de saúde, depoimento da Criseleide, mas os principais, o de Luiz, o filho, e o de Luiz e o acusado. Agora, excelências, e também o de Criseleide aqui, porque o promotor deu aquela arrochada natural. Agora, me diga uma coisa, é possível reproduzir na nossa memória o que aconteceu 22 anos atrás de forma extremamente, como se fosse um filme? Não. Eu confesso, se os senhores me perguntarem o que eu fiz semana passada, eu vou ter que parar, meditar, raciocinar, dizer, não, eu fiz isso, fui para essa audiência, fui para a casa do meu familiar. Evidentemente que aqui é um contexto diferente, é um fato de que houve uma pessoa morta. Mas é impossível reproduzir, seja acusado, seja vítima, ou seja, quem quer que seja, o que aconteceu quando a gente pergunta agora, um negócio que aconteceu 22 anos atrás. E o próprio promotor, ele disse, não, olha, o Luiz disse algumas coisas que talvez eu não concorde e tal. E o de Luiz, filho de Onias. E o de Luiz, o acusado. Olha, eu sinceramente, quando o Luiz diz que o carro veio, Luiz disse o seguinte, o acusado. O carro de Luiz estava na moto, parou a moto, reconheceu o carro de Onias e quis voltar.
Quando ele quis voltar, não sei, moto com embreagem, não sei o que aconteceu, a moto estancou. No contexto de 2000, como eram as motos? Carburada. Hoje é bom, é fácil, é tudo no botão, na injeção eletrônica, né? Mas antigamente as motos eram carburadas. E a moto, quando era carburada, digo isso porque o meu pai tinha uma CG, tinha um botãozinho embaixo que chama afogador, que é quando eu não sei direito, certamente, mas a gasolina vai dar um problema e tem que ligar o afogador para a moto pegar. Eu não sei se isso foi um dos motivos, mas Vossas Excelências estão aqui para analisar o que, porque não tem como a gente saber exatamente o que aconteceu lá, porque ninguém estava lá, só Luiz, filho, e Luiz, o acusado. Mas Vossas Excelências, nas entrelinhas, podem saber o que tem uma verossimilhança e o que não tem. Pois bem, uma outra testemunha fala de Onias o seguinte: João Batista de Oliveira, que ouviu falar que antes do fato o senhor Onias tinha ido à fazenda Poço Doce procurar Luiz, certo? Onias, a vítima, foi para procurar Luiz. Não encontrando, chegou inclusive a ameaçar um morador, esse morador é o Marcos, para que dissesse onde se encontrava o senhor Luiz, que ouviu falar que o senhor Onias, quando bebia, era violento. Não sou eu que estou dizendo que Onias era violento, são testemunhas. Onias era uma pessoa violenta e mais, chegava a bater até na família. Isso não é a defesa que está inventando aqui. São testemunhas e não é só uma. Mais de uma testemunha diz: Onias, além de uma pessoa violenta, batia na família. Ele não respeitava a família, tanto não respeitava que morava com duas mulheres dentro da mesma casa. E aí cada um faça o seu julgamento de valor com relação a esse fato. Imagina o quê? Que aqui é só suposições. O negócio que há 22 anos como era? Zona rural era o homem que vai lá, engravida a mulher, vem para casa. É de fato, Excelência, é de fato. Eu entendo que o senhor fala com relação à agressão na família, mas com relação a essa questão familiar... Mas é um ponto que está aqui, eu preciso levar o conhecimento dos jurados. Tudo bem. Não, certo, tudo bem. Mas assim, é uma questão que está nos autos, eu preciso levar o conhecimento dos jurados. Mas tudo bem. Também tem um depoimento aqui de Marcos. O Marcos, infelizmente, ele faleceu. Mas o Marcos prestou depoimento na delegacia e prestou depoimento em juízo. Era uma testemunha que foi logo após os fatos. E Marcos disse o seguinte: que no dia do fato se encontrava em sua residência quando chegou Onias, parou o carro na sua casa e lhe chamou. Quando chegou perto do mesmo, cerca de uns 10 metros, o senhor Onias mandou parar. Apontou a arma, Onias apontou a arma e disse que ia lhe matar, e também Luiz dos Cavalos. O que é que acontece? A Criseleide, que é aquela testemunha, ela chegou a dizer: olha, inclusive eu disse: Marcos, vai não, porque Onias está armado. Vocês se recordam? O que é que acontece? O que é que eu imagino? Que aqui, evidentemente, que é suposição de imaginação. Em algum momento, como a Criseleide estava com 8 meses de gestação, e tanto é que ela disse que ganhou o menino há 15 dias, eu imagino até que o Onias viu a situação dela e não atirou. Suponho isso. Até porque eu sou aqui honesto de dizer, não estou querendo dizer, demonizar o Onias, que era de todo ruim. Mas existem esses fatos, que devem ser devidamente apurados pelos senhores. Agora, me diga uma coisa: quem é uma testemunha? Esse processo tem 22 anos. Uma testemunha que chegou para falar mal do Luiz? Nenhuma. Nenhuma testemunha chegou para depor para dizer: olha, Luiz era uma pessoa violenta, Luiz era uma pessoa possessiva, Luiz era uma pessoa que agredia vizinho, Luiz era uma pessoa que ia para o bar, bebia e dizia que ia matar todo mundo. Nada disso. Agora, com relação ao Onias, sim. São depoimentos testemunhais que estão nos autos, é prova. Com relação a Excelências, a história do fato. Vejam bem, tem a história aqui de que, vocês se recordam da história de que o Onias teria agredido a família, aí a família foi até a casa do Luiz. Quando foi isso? Luiz disse 4, 5 meses atrás, 4, 5, 6 meses atrás. Agora, ocorreu. Essa é a gênese. E aqui, Excelência, eu vou colocar uma linha do tempo para ficar mais visível para os senhores, certo?
Aqui, isso é uma linha do tempo. Aqui eu vou colocar 13/10/2000, que é a data da tragédia. Aqui é a origem, a gênese do problema. Onias, muito possessivo, ficou com raiva porque Luiz deu guarida à sua esposa, ou suas esposas, ou esposas e filhos, na sua casa. E a partir daí, Onias teve ódio mortal do Luiz. E aqui a gente coloca, eu vou colocar aqui 5 meses atrás, 5 meses, para os senhores entenderem o contexto. 5 meses. Agressão de Onias. Então, o fato aconteceu dia 13 de outubro de 2000 e há nos autos diversos depoimentos que relatam essa agressão de Onias por parte contra a sua mulher. Há diversos depoimentos que demonstram que a família foi na casa de Luiz, inclusive a Criselei disse aqui, ela até disse, não, ela foi na minha casa, depois a gente foi na casa de Luiz. Isso aconteceu aproximadamente 5 meses antes. Agora, com relação a essa questão da violência, eu até arrolei aqui, excelências, eu não vou nem colocar aqui para ficar muito cansativo, mas tem aqui 8, 3, 6, 8, não menos que 8 testemunhas que relatam essa história. Será que essas testemunhas que chegaram logo depois da delegacia iam inventar a história? Evidentemente que não. E aqui nós temos, quem são as testemunhas? João Batista de Oliveira, Luiz de Souza Silva, que é o irmão de Marcos, o próprio Marcos, Iremar Leite Barreto, que inclusive não veio hoje a plenário, Damiana de Paiva Gomes, Alberto Magno de Araújo, Erasmo Batista e Jorge Luiz. É muita gente para relatar um fato que aconteceu, isso é mentira. Agora, a acusação se baseia no depoimento de quem? De Luiz, filho de Onias. E aqui eu não quero criticar Luiz, o filho de Onias, porque evidentemente que é o pai. Quem aqui vai falar mal do pai? Agora, ele não está sendo transparente, porque tudo que ele disse não é corroborado com as provas dos autos. Não é, de forma alguma. Então, a origem, por quê? Quando a pessoa mata a outra, qual é a primeira pergunta que a gente faz? Matou por quê? Não é essa a primeira pergunta? Matou por quê? Pronto. Agora, porque senão ia dizer, não, é só ele quis matar no dia lá, não. A origem é essa aqui. Quando Luiz acolheu a mulher que estava sendo agredida por Onias, e a partir daí Onias passou a ter ódio mortal. Tanto é que depois disso, o próprio Onias tirou o filho dele que trabalhava na fazenda que o Luiz era administrador. Com relação a essa questão da motivação, excelência, eu vou ler aqui o depoimento de Jorge Potiguara. Jorge Potiguara, ele disse o seguinte, que é do conhecimento do depoente que existia uma rixa entre acusado e vítima e que acha que foi porque a vítima bateu muito na sua esposa, a vítima Onias bateu muito na sua esposa e esta foi dormir na casa do Luiz. É o depoimento de uma pessoa que não tem nenhuma ligação nem com um lado nem com o outro. É mais uma pessoa que corrobora o que Luiz irmão de Marcos falou, o que Marcos falou, o que Criseleide falou. É mais uma. Enquanto isso, não existe nenhum outro depoimento relacionado a um motivo realmente de que Luiz teria de se vingar de Onias. Muito pelo contrário. E assim, o Luiz, filho de Onias, e eu entendo, era o filho, quer defender a imagem do pai, mas ele não foi correto quando ele sequer relata essa história de que o Onias brigou com Marcos. Tá, tem um monte de gente que diz que isso aconteceu, porque ele não é transparente e diz que isso aconteceu também. Então, excelências, por favor, leve em consideração que o depoimento de Luiz, filho de Onias, não é um depoimento que deve ser levado em consideração para condenar uma pessoa que pode pegar uma pena de 30 anos de prisão. Para condenar uma pessoa
que há 22 anos tem a sua vida e ele não buscou, ele não matou uma pessoa dolosamente, ele agiu tão somente em legítima defesa. Agora, excelência, tem um detalhe que, olhe, eu entendo e eu vou dizer por que ainda existia uma segunda arma. Não foi apreendida, a única arma que está nos autos apreendida foi uma arma, e aqui eu vou colocar para os senhores o seguinte. Aqui tem o auto de apreensão da arma, certo? Auto de apreensão, uma arma, um revólver calibre 38 e 4 cápsulas deflagradas. Preste bem atenção nessa informação. Está aqui o auto de prisão, o auto de apreensão da arma. A arma foi apreendida dias depois, que não foi nem no mesmo dia. 4 cápsulas deflagradas. Está aqui. Um calibre 38, 4 cápsulas deflagradas. De quem era esse revólver? Luiz disse que era de Onias. E eu até acredito que era de Onias. Agora, Luiz tinha um outro revólver. Sabe onde é que está o indício de que havia um segundo revólver? Porque estava Onias dentro do carro e Luiz também com a arma. Está aqui. Depoimento, excelências. Um depoimento isento de uma pessoa nos autos. E aqui, ó, vamos para a linha do tempo. Aqui, 13 de outubro de 2000, o dia do fato. Mas parecer qual Luiz que falou que o Onias era o dono da arma? Luiz vítima ou Luiz réu? Luiz, que o quê? Diga. E a arma seria do Onias? O filho. Tá. Não era que tava, não era que tava. Não, mas pronto, mas não era que tava na. Que ele disse, não, tava na gavetinha do carro. É Luiz filho. Eu não localizei aqui porque era propriedade da arma. Ele não disse depoimento, doutor? Ele disse, não, tava na maletinha do carro. E ele disse. Mas no interrogatório do Luiz na fala judicial, ele reconheceu o instrumento do crime. Não, doutor. Essa arma apreendida é o do Luiz. Onde é que está nos autos isso? Doutor, ele falou, inclusive tinha uma segunda arma. Exato, a arma do Onias. Olha só, inclusive, excelência, tem um depoimento aqui de Reginaldo Lopes da Silva. Reginaldo Lopes da Silva, ele disse o seguinte, que estava na comarca de Campina Grande, na feira pública, tendo em vista que é negociante de gado, que conhece o acusado e conhecia a vítima, que neste dia a vítima Onias procurou ele, o Onias, excelências, o Onias, procurou ele testemunha na feira pública, querendo comprar uma arma e perguntando para ele se conhecia alguém que vendesse. Aí, essa testemunha, o Reginaldo disse o seguinte, que ele, testemunha, notou que a vítima já estava armado. Notou que a vítima estava armada, que perguntou à vítima para que ele queria outra arma, se ele já tinha uma, que a vítima respondeu que tinha um acerto de contas com uma pessoa. No entanto, não disse o nome. Está aqui. O depoimento de uma pessoa chamada Reginaldo, que ela depois, em 2002, e disse que há cerca de 15 dias, que cerca de 15 dias depois, tomou conhecimento de que a vítima tinha sido assassinada. Então, excelência, dessa linha do tempo aqui, o Onias foi até Campina Grande para comprar uma segunda arma. E aí corrobora com a versão de Luiz o réu, Luiz dos Cavalos, que disse, olha, quando eu estava indo em direção... Então, até a foto do Mata-Burro aí, Neto, por gentileza. Quando ele estava indo em direção ao sítio onde trabalhava, a fazenda onde trabalhava, o carro, isso aqui é um Mata-Burro, não é o mesmo, não é do local. Não é do mesmo, mas eu confesso aos senhores que eu não sabia o que era Mata-Burro, eu fui procurar saber o que era Mata-Burro. Mata-Burro, essas estacas aqui no chão, para o gado passar e ficar preso, certo?
Aí o que acontece? O mata-burro, até pela sua função de reter o gado, ele tem que ser estreito. E o que acontece? Estava o chevette de Onias, próximo a esse mata-burro. Luiz chegou na moto. Quando Luiz chegou na moto, viu o carro de Onias, sabia dessa discussão que havia entre eles, que Onias nutria a raiva. E aí ele parou, tentou voltar, a moto estancou. Quando a moto estancou, Onias foi para cima dele com o carro. Era uma pessoa com a moto e a outra com o carro. Era uma pessoa com outra pessoa, o Onias que estava com o filho, e o Luiz dos Cavalos desacompanhado. A diferença de forças já é brutal aí, principalmente no contexto em que há troca de tiros, um contexto em que há esse tipo de situação. Pois bem, excelência, esse detalhe é extremamente relevante de que havia uma pessoa que presenciou Luiz em Campina Grande para adquirir uma arma. E depois, 15 dias depois, ocorreu esse fatídico episódio. Excelências, com relação à denúncia. Ora, quem aqui é muito bom a gente estar no papel, assim, é difícil, mas é bem mais confortável estar no papel de julgado que de ser réu. Eu duvido, excelências, que se isso acontecer com qualquer um dos senhores ou com a família dos senhores, os senhores vão ficar satisfeitos com uma acusação que é frágil a ponto de se confundir com elementos básicos da denúncia. Porque vejam bem, excelências, na denúncia, o promotor de justiça, a acusação, afirma o seguinte: o móvel do crime foi torpe, motivo torpe. Motivo torpe é aquele motivo repugnante. Por exemplo, aquele caso de Suzane von Richthofen. Eu não sei se o senhor se lembra. Suzane von Richthofen matou a mãe, matou o pai para ficar com o namorado Christian Cravinhos e para ficar com os bens. Tanto é que o Christian, pouco depois, comprou uma moto bem potente. Quando eu falo desse caso de Suzane von Richthofen, causa uma indignação? Causa indignação, é motivo torpe. Os senhores se lembram do caso do estupro de Cabaceiras? O estupro de Queimadas, verdade, Queimadas. Eu não sei se os senhores se lembram, mas teve um caso, há uns 10 anos atrás, que vários homens estupraram várias mulheres e mataram algumas delas. É motivo torpe, claro. Evidentemente é motivo torpe. Agora, estamos aqui diante de um contexto de legítima defesa. Não é motivo torpe, até porque, voltando ao fato que eu entendo que havia uma segunda arma, é que essa arma apreendida tinha 4 cápsulas deflagradas e o Luiz, ele confessa que atirou 6 vezes. Então não pode ser essa arma. Vamos lá, vamos prosseguir. Então, excelências, primeiro, o Luiz dos Cavalos, ele agiu, excelência, como foi dito aqui pelo promotor, que ele pegou até o Código Penal e mostrou, ele agiu em legítima defesa. Legítima defesa. Aí o promotor diz o seguinte, esse é um ponto importante dessa minha explanação. O promotor disse o seguinte: a defesa tem que provar a legítima defesa. E nós vamos provar devidamente todos o Vadimeco tá aí, tá não, né? Eu vou pegar o meu aqui. Não, mas esse é muito grande. Deixa eu pegar o meu aqui que é mais direto. Pronto. O artigo 23 do Código Penal diz o seguinte: não comete crime quem, inciso 2, age em legítima defesa, certo? O Código Penal prevê que não comete crime quem age em legítima defesa, tá aqui. É o artigo 23, inciso 2. Já o artigo 25, ele traz quais são os requisitos da legítima defesa, certo? Vamos lá. Ô, Nanis, vem aqui, por favor, para me ajudar.
Vem aqui, segura aqui o vadimeco. Segurei, por gentileza. Pronto. Vamos fazer uma tabela aqui. Primeiro requisito da legítima defesa. Vamos lá. Uso moderado dos meios necessários. Esse é o primeiro requisito. Uso moderado dos meios necessários. Vamos lá. E aqui eu vou colocar a tabela. E aqui, sim. E aqui, não. Sim, não. Primeiro requisito, uso moderado dos meios. Segundo requisito, moderado dos meios, tá, repele injusta agressão. Injusta agressão. Atual ou iminente. A direito seu. E aqui eu vou botar direito à vida. Pois bem, para que o fato se configure em legítima defesa, primeiro tem uma situação. Quem tem que provar alguma coisa no processo penal é a acusação, não é a defesa. E essa acusação aqui, ela é extremamente frágil e eu irei abordar. Mas no contexto de legítima defesa, obrigado, isso aí. No contexto da legítima defesa, excelências. Ora, uso moderado dos meios. O Luiz disse aqui que deu 3 tiros. E o revólver dele tinha capacidade para 6. O Luiz tinha 3 tiros, tinha um revólver com capacidade para 6, deu 3 tiros. Tanto é que ele disse aqui, olha, eu estava atirando em Onias, quando Onias caiu ou parou de atirar, eu também parei. Aí representa o uso moderado dos meios, porque, por exemplo, primeiro, que se uma pessoa, porque o primeiro fato foi quando Onias foi com o carro para cima de Luiz. Primeiro, a disparidade de forças. Quem é que se arrebenta numa situação dessa? Quem está no carro ou quem está numa moto? É quem está numa moto. Esse é o primeiro ponto. Onias foi em direção a Luiz com o carro. Chegou a atingir na perna. E aí, vamos lá. Essa questão de atingir na perna, eu também não sei quais foram as consequências. Eu até imagino que seja, que evidentemente que machucou de algum modo. Não sei se algum tendão foi danificado ou não. Mas aconteceu e ele e passou. Não foi aquela batida de bater e estraçalhar no joelho. Mas teve. O Luiz, filho, disse que deu 6 tiros. Temos aqui o Luiz dizendo que deu 6 tiros. E o Luiz, filho, o Onias atirou também. A nossa tese é que havia 2 armas dentro daquele carro. Que o Onias atirou também. E o Luiz atirou 3 vezes. Quando houve a troca de tiro, ele se concentrou no Onias. Atingiu o Onias. Quando atingiu o Onias, o Luiz, evidentemente que viu o pai lá ensanguentado, parou também. Porque tem depoimento nos autos que diz que... Luiz não disse aqui, mas tem depoimento nos autos que disse, olha, quando ele atirou no meu pai, quando atirou no Onias, foi para cima dele. Foi para cima dele. Aí o Luiz passou, teria dito o Luiz até assim, que tem nos autos. Leva o teu pai para prestar socorro, porque ele não queria matar. Agora, no momento de desespero, uma pessoa atirando contra ela, e ela com o revólver, a única coisa que ela poderia fazer era atirar. Não existe essa de dizer, olha, tá atirando, você tem que correr. Quem aqui vai correr de tiro tendo uma arma? É o sangue, é a adrenalina, isso aqui é uma questão motora. A partir do momento que o nosso corpo está, que a nossa mente vê que nós estamos em risco, diversos hormônios são secretados no nosso organismo. E aí, evidentemente, que a reação
Cada um tem a sua reação, mas a reação do Luiz foi justamente essa. Então, aqui, senhores, devido a essa disparidade de forças entre Luiz numa moto, Onias no carro, Luiz sozinho, Onias com duas pessoas e provavelmente uma arma contra duas, está caracterizado o uso moderado dos meios, sim. Com relação à agressão era justa, excelências, nós estamos diante aqui de uma pessoa que criou repulsa contra Luiz. Desde aquele episódio que ele agrediu as suas mulheres, e o Luiz acolheu dentro da sua casa, criou uma repulsa por parte de Onias. Infelizmente, tanto é que o próprio Luiz disse aqui, olha, quando eu chegava no mesmo ambiente que ele estava, eu saía, ou desviava. Então, excelência, a agressão do Onias era injusta sim, porque ele foi quem primeiro agiu, colocando o carro para cima e depois atirando. Então, a agressão era injusta sim. A agressão era atual ou iminente? Atual é que está acontecendo. Iminente é que está próximo a ocorrer. Ora, a agressão era atual. Porque enquanto o Luiz parou a moto, fez missão de voltar, a moto parou, e assim, estamos no ano 2000, como eu falei, a moto não era de botão, era no pedal. A pessoa no desespero, dando pedal, muito provavelmente, o Onias viu essa situação e foi para cima. Bateu no Luiz, depois atirou e o Luiz, em legítima defesa, disparou. A agressão era atual, então há sim legítima defesa. E com relação ao direito, existiu proporcionalidade? Existiu. Porque olha só, uma coisa é o defender, por exemplo, eu furtei essa caneta, você sabe, aí você vai e atira em mim. Não existe legítima defesa num contexto desse. Agora, a partir do momento que uma pessoa vem armada, atira em mim, eu tenho uma arma e revido, a própria lei prevê isso. É instinto natural o exercício em legítima defesa. Então, se o contexto aqui do direito, do último requisito da legítima defesa está presente. Então, com base nisso, Luiz dos Carvalhos, sim, agiu em legítima defesa, excelências. A acusação, ela coloca... 37. Como? 37. Certo. Já 37? Caramba, como passa rápido. Pronto, então eu vou tentar resumir que eu vou passar para o Dr. Neto. Mas olha só, uma situação interessante. Aí o senhor deve estar me perguntando, e por que nenhuma bala pegou em Luiz? Não é de se perguntar se existia um contexto de tiroteio. Luiz dos Carvalhos diz que quem atirou foi Onias e o filho Luiz. Por que nenhuma bala pegou em Luiz? Eu vou dizer, excelência, aí realmente foi um contexto de muita sorte. Primeiro, o Onias, ele estava embriagado. Provavelmente, eu acho que ele não estava completamente embriagado. Porque se ele tivesse completamente embriagado, ele estava caído no chão. Não. É uma pessoa, o Onias, que passou o dia bebendo, mas aquele momento, um determinado ponto, ele não tinha bebido, já deveria fazer algumas horas. Porque o Onias teve capacidade de pegar o carro, sair da cidade, ir para o seu local de residência, que é na zona rural, ter perguntado à mulher, ou quem quer que seja, se supostamente a agente de saúde tinha pedido carona. Ele estava com todo esse raciocínio. Então, ele não estava completamente embriagado. Se ele estivesse completamente embriagado, ele estava no chão. Agora, evidentemente, que como ele passou parte do dia tomando alguma bebida alcoólica, que nós não sabemos qual, ele estava, evidentemente, sem condições de mirar um revólver. E aqui, excelência, eu trouxe até essas imagens aqui, retiradas da internet. O que acontece? Para que o tiro vá na mira, é necessário... Isso aqui é um revólver, viu, doutor? Tirei da internet.
Isso aqui é um modelo de um revólver. E aqui, tá vendo essas duas marquinhas vermelhas aqui, vermelho aqui, vermelho aqui? Isso aqui significa alça e massa, certo? Aqui no revólver, alça e massa. No revólver, alça e massa. Alça e massa. Para que o tiro pegue onde a pessoa deseja, tem que estar fazendo a visada. Inclusive, eu até trouxe essa imagem aqui, para que os senhores entendam, certo? É necessário a pessoa estar sóbrio, evidentemente, para dar um tiro e acertar. Agora, Luiz, Onias, tinha condição de fazer isso? Evidentemente que não, porque ele passou o dia bebendo. E aqui, excelências, por exemplo, isso aqui é uma pistola, que não é um revólver. Mas essa questão da alça e massa, está vendo esses pontinhos, licença? Está vendo esse pontinho verde? Esse pontinho verde e esse pontinho vermelho? Para que o tiro saia exatamente no local, esse pontinho vermelho tinha que estar aqui, para estar, ó, retinho. Se a pessoa pega uma arma e aponta dessa forma, esse tiro vai subir muito. Vocês estão compreendendo? Quando se faz essa questão de alça e massa, por exemplo, aqui a alça e aqui a massa, esse vermelhinho deveria estar aqui, para o tiro ir no alvo. A mirada dessa forma aqui, com a alça mais para cima, esse tiro sobe muito. Tu viu? Esse tiro sobe muito. Só para colocar aqui para vocês entenderem. Alça e massa, esse vermelho para o tiro ir na mira teria que estar aqui. Se atirar dessa forma aqui, o tiro sobe muito. Aqui, por exemplo, mais para a esquerda, o tiro vai muito pela esquerda. E eu digo isso porque eu também sou atirador esportivo. Comecei ano passado, nunca tinha atirado na vida. Aí um amigo meu me chamou e eu fui lá. Quando eu cheguei, eu peguei uma pistola, que é mais fácil de atirar do que com revólver. E o instrutor disse, se tu já atirou? Eu disse, não, nunca atirei na vida. Ele disse, pois bem, eu vou te ensinar as manobras de segurança, porque você pegar uma arma não é como se pega um controle remoto numa TV. Ele me ensinou o modo seguro de pegar na arma, para não fazer nenhuma besteira. E disse, olha, tu vai acertar nesse alvo aqui. Um alvo a 3 metros de distância. E eu até pensei comigo, tá, um alvo a 3 metros de distância, é claro que eu vou acertar. E eu comecei a atirar. Errei quase todos. Aí depois ele disse, olha, agora eu vou lhe ensinar. E aí ele me ensinou essa questão da visada. Que eu tenho que me concentrar para mirar alça e massa. Agora, hoje, como é que funciona? Em clube de tiro sempre tem campeonato. Campeonato interno. Eu participo de campeonato interno. E hoje chega um momento de que é meio que automático. Eu não tenho mais tanta necessidade de parar, mirar para ir no alvo. Tenho até uma mira razoavelmente boa. E aí, excelências, quando o Luiz dos Cavalos disse que não atirava, eu não sei se realmente isso acontecia. Porque assim, ele podia estar na zona rural e poderia atirar. Agora aqui, a pessoa que está sendo julgada, a pessoa sabe que o resultado de procedência pode dar 30 anos de prisão. E pelo fato de ter acontecido há muitos anos, evidentemente que a pessoa muitas vezes não sabe nem o que responder. Talvez ele atirasse, talvez ele tivesse prática. Mas ele aqui resolveu dizer que não atirava muito, atirava, mas não atirava tanto. Mas os senhores compreenderam? Então, a primeira sorte de Luiz dos Cavalos foi porque Onias estava embriagado. Por isso que nenhuma arma pegou em Luiz, porque estava embriagado. E o filho? O filho tinha 17 anos. Eu imagino o quê? Essa ida aqui de Onias a Campina Grande para comprar uma segunda arma, eu imagino o seguinte, que deve ter adquirido, infelizmente não temos elementos para dizer que adquiriu ou não, mas partindo do pressuposto que foi adquirido, se ele entregou a Luiz, muito provavelmente Luiz filho, tinha começado a atirar há pouco tempo. E talvez, devido a um cara ser mais bruto, ser mais... Ele disse, ó, tira aí. Mas não ensinou essa questão de visar, ó, tem que mirar, não sei o que e tal. Até porque no contexto de troca de tiro é muito difícil a pessoa se concentrar realmente. Agora, excelências, o que aconteceu foi que eu não sei, primeiro, eu não sei se quando o Luiz dos Cavalos deu tiro, se ele estava a 10 metros, se ele estava a 5 metros, a queima-roupa não foi. Mas se ele estava a 10 metros, a 5 metros, a 3 metros, eu não sei. Porque, por exemplo, olha só, quantos metros é daqui para a parede?
Eu não sei. Quantos metros é agora daqui para a parede? Eu não sei. Eu posso dizer aqui 4 metros, mas pode ser que não seja. E no contexto de troca de tiro, a pessoa, não, matematicamente eu estava a 10 metros de distância. É impossível. É impossível ter essa certeza. Então, excelências, se aqui está sendo levado em consideração nem tudo que Luiz falou, mas também não está descredibilizando, porque o promotor diz, olha, Luiz Filho falou isso, eu não concordo, mas assim, é só esse depoimento que gira em torno do pedido de condenação. Então também não vamos colocar a descrédito absoluto só porque Luiz falou estava a 10 metros e talvez não esteja. Porque é impossível calcular. Foi feita reprodução simulada dos fatos? Não foi. Eles, não, eu estava aqui no momento do tiro e ele estava ali. Vamos medir 10 metros. Essa questão de que ele estava girando e atirando, eu também acho isso muito difícil. Eu acho muito difícil. Quando o Luiz dos Carvalho disse, olha, eu estava... Porque é o seguinte, quando ele fala, eu estava girando e atirando, dá a impressão que a pessoa está... E atirando. Ah, peraí, isso nem filme. Agora, o que aconteceu lá? A pessoa nervosa. Até porque isso é algo que impacta a vida da pessoa, a pessoa esquece determinados detalhes. É humanamente impossível lembrar todos os detalhes do que aconteceu naquele momento. Se era difícil saber de uma diferença de 1 ano, imagine 22 anos depois. Quanto tempo, Neto, já? 46? Então, excelências, essa questão de que nenhum tiro pegou em Luiz, eu atribuo ao fator sorte. Onias estava embriagado e Luiz não tinha maturidade para atirar no revólver. Por isso que não pegou. Excelências, tem um livro, eu não quero aqui fazer leitura arrastada, não vou cansar os senhores. Mas tem um livro que fala sobre a questão da legítima defesa. Legítima defesa no tribunal do júri. Primeiro, que eu quero só adverti-los. Quando o promotor chega aqui e diz, olha, eu sou promotor de justiça, eu analiso o processo, se é para condenar eu peço a condenação, se é para absolver eu peço a absolvição. Vai com o pai porque eu estou certo. Peraí, Instituto do Júri é milenar. É necessário que haja a dialética do debate. Se o promotor de justiça fosse uma pessoa perfeita, uma pessoa que não erra, o que nós estamos fazendo aqui? Precisava de defesa? Precisava de júri? Não precisava. Bastava o Estado ter nos seus quadros promotores de justiça e diz, promotor, o senhor leu o processo? Li. O que é que tu acha? É para condenar ou para absolver? É para condenar, então vamos condenar. Isso não existe. Agora é o papel dele. É o papel dele dizer isso. Isso não existe. Até porque, excelências, hoje é o Luiz no banco dos réus. Amanhã pode ser qualquer um de nós. E nós, a partir do momento que fomos acusados, vamos querer uma defesa. Vamos querer uma defesa porque o homem falha. E o promotor, por mais maravilhoso que seja, também falha. Essa questão que o promotor fala é o seguinte: o tiro de entrada, teve um tiro de entrada e um tiro de saída na bochecha, certo? A gente vai analisar isso. Um tiro de entrada, um tiro de saída na bochecha. Concorda comigo que tem um tiro? Aí porque no exame cadavérico diz isso. Um tiro de entrada, provavelmente nessa região, não sei exatamente onde mais. Um de entrada e um de saída. E outro tiro aqui, ó, região occipital. Cadê aquela foto da região occipital? Pega aí. Tinha 2 tiros. Um tiro, bochecha, entrou, saiu, e um tiro na região occipital. Esse livro, ele trata, pronto, a região occipital é essa aqui, ó. Viu, doutor? Não estou ensinando não, só estou dizendo para que eu vou mostrar aos jurados. Essa região aqui,
região occipital. Ela é mais baixa, não foi um tiro em cima. Que bate com a versão de Luiz. Região occipital, essa região baixa. Essa região baixa. Agora, aí os senhores podem me perguntar, doutor, e o tiro na bochecha, doutor? Explique. Por que um tiro na bochecha e outro na nuca? Eu vou explicar. Excelências, tem esse livro aqui. Esse livro aqui não foi escrito por advogado, não foi escrito por promotor de justiça. Esse livro foi escrito por um policial civil. Esse cara aqui, o Alan. Esse cara, ele escreveu esse livro que tem o seguinte título: Armas de Fogo e Legítima Defesa, a desconstrução de 8 mitos. E ele fala aqui, eu até 87. Pronto. Ele fala aqui um detalhe interessante, excelências, olha só. Eu vou primeiro explicar aqui o que é que ele diz. Nessa parte aqui ele diz o seguinte: o tempo médio para disparar a arma, isso aqui deixa eu dizer o contexto. Ele está reproduzindo uma pesquisa que foi feita na Universidade dos Estados Unidos. O que é que os pesquisadores pediram? Duas coisas. Primeiro, para que o atirador atirasse o mais rápido que ele poderia, certo? Então, o atirador, ele pegou um revólver e disse, olha, dispara o mais rápido que tu pode, para a gente calcular a velocidade, certo? Então, pô. E o outro pedido foi de quê? Ó, vira a cabeça a 180 graus e a 90 graus o mais rápido que você possa. Então, eita, a cadeira aqui, eu queria até a cadeira, Neto. Depois pega a cadeira. Aí, só para os senhores entenderem aqui o contexto. Pode ficar aqui? Obrigado. Então, qual era o que os pesquisadores pediram? Para atirar, para saber a velocidade e também a velocidade de quanto se virava. Em 90 graus, assim, e 180 graus. Virar, aí é o ombro. Aí qual foi o resultado que eles chegaram? Esse aqui. Para dar um tiro, a velocidade é de 0,365 segundos. É menos de meio segundo para dar 2 tiros, certo? Entre um tiro e outro é menos de meio segundo. Isso aqui para atirar. Cadê as canetas, hein? Tá sumindo aqui. Deixa eu... Isso aqui para atirar. Aí foi também feito a seguinte cálculo da velocidade para virar 90 graus. Aqui, ó. O tempo médio para disparar a arma foi de 0,365 segundos com o dedo no gatilho. E para virar. Após isso, foram então filmados os outros voluntários, a fim de manusear como eles giravam os troncos em 180 graus. É esse giro aqui, 180 graus, ó. O cara dizia, ó, bota aí, pra gente calcular a velocidade. Aí disse o seguinte: o tempo médio para girar o tronco em 90 graus, o tempo médio para girar em 90 graus foi de 0,310 segundos para virar 90 graus, que é o que interessa a gente. Porque veja bem, olha só, olha para mim. Um tiro pegou nessa região, pegou aqui e saiu aqui. O outro aqui. Então ele deve ter, ele com certeza virou. Porque olha só, pensa comigo, Luiz não estava lá parado não. Luiz não estava assim parado. Senta aqui, Neto, por favor. Senta aqui. Fica aí, senta aí. O Onis não estava parado não. Então peraí. O Luiz chegou aqui, aí depois chegou aqui. Não. Pode se levantar. O que é que eu entendo? Porque olha só, tem muitas coisas obscuras nesse processo e vossas excelências, na dúvida, não podem condenar uma pessoa, não podem colocar uma pessoa com o risco de pegar 30 anos de prisão.
O que acontece? Muito provavelmente, quando Onias começou a atirar, atirou dessa forma aqui, porque sinceramente eu não sei se Onias estava em pé, eu não sei se estava sentado. Luiz disse que estava em pé, mas pode ser que estivesse, porque o Chevette é um carro estreito. Chevette não é como o carro de hoje que é largo não. Chevette o cara anda com o braço assim, para fora. Talvez, das duas uma, ou ele na janela disparou, e aí o Luiz, para se defender, deu um tiro aqui, e imediatamente virou e pegou na nuca, ou ele, Onias, chegou a abrir a porta do Chevette para atirar, fez menção de atirar, atirou, aí veio a resposta de Luiz, atirou aqui, aí pegou aqui, imediatamente pegou aqui. Por quê? A velocidade de virar a cabeça 90 graus é mais rápida do que a de atirar. Estou compreendendo? É mais rápido você virar a cabeça em 90 graus do que dar 2 disparos. E justamente isso bate com o que há nos autos, bate com o exame cadavérico, bate com tudo aquilo que foi apresentado até agora, nesse momento, pelos senhores. Quanto tempo, desculpa? Passou de 1 hora. Já? Para 1 hora, né? Certo. Deixa eu pegar minha folha aqui. Eu até perdi minha folha aqui, deixa eu ver. Não. Aqui. Excelências, motivo torpe, por favor. Motivo torpe é motivo repugnante. Não há crime porque ele agiu em legítima defesa. Luiz agiu em legítima defesa. E pior ainda, motivo torpe não há. Que motivo torpe é o repugnante. E aí Vossa Excelência pode lembrar do caso de Suzane von Richthofen. Repugna, isso aqui não. Quem está comemorando um homicídio, um assassinato de uma pessoa, a morte de uma pessoa? Ninguém. Ninguém vai sair ganhando, nem acusação se for condenado, nem defesa se for absolvido. Eu nunca comemorei júri, porque eu sei que tem 2 famílias sofrendo. Tem a família da vítima que perdeu um ente querido, tem a vítima do acusado, que pode perder a sua liberdade, que pode entrar no presídio e ninguém sabe como é que vai sair, principalmente uma pessoa com 67 anos de idade. Pois bem, motivo torpe não há. Tem um trecho aqui, que eu não vou ler, Neto, em respeito a você. Eu vou agora para o recurso que impossibilitou. Olha só. Recurso que impossibilitou a defesa do ofendido. Eu vou pegar um exemplo daqui de Cuité. Eu estava pesquisando. Olha só, eu tirei essa notícia aqui de um site. Esse site, eu não sei nem se é daqui, mas é de um homicídio de Cuité. Certo? Esse homicídio foi no mês de maio desse ano. Está nos autos, doutor? Não, doutor, mas isso aqui não tem nada a ver com o processo. Doutor, isso não tem nada a ver com o processo. É um absurdo, impugnação. É um absurdo. É um absurdo. Não tem nada a ver com o processo. Notícia pública. Só disse o seguinte, olha só. Segundo informações de familiares, Arthur estava em casa. Um rapaz chamado Arthur morreu assassinado aqui em Cuité. Quando 2 homens encapuzados invadiram a residência pelo quintal, isso de madrugada, e efetuaram disparos. O jovem não teve nem tempo de esboçar a reação. Neto, vem aqui, por favor. Vem aqui de novo. Vem aqui de novo. Vem aqui de novo. Pega aquele livro ali. Pega aquele livro ali. Isso sim é impossibilitar a defesa. Ele não esperava essa reação. A partir do momento que Onias está no carro com mais uma pessoa, colocou o carro para cima, depois atirou, Luiz Filho atirou também, não teve esse recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, porque Onias tinha toda a possibilidade de se defender, mas o pior, Onias foi o primeiro a atacar. Isso é um exemplo de impossibilidade de defesa do ofendido. Isso aqui é um exemplo, o cara foi morto em madrugada. Aqui em Cuité, o cara foi morto em madrugada. Para um caso desse, excelências, é importante que os senhores condenem. Para um caso desse é importante que os senhores condenem. Mas para um caso de legítima defesa, não façam isso com nós, sociedade. Não é eu, advogado, não, é nós, sociedade. Porque se um dia
a gente precisar agir em legítima defesa, nós queremos ter o direito de exercer o que diz o artigo 23, inciso 2 do Código Penal, acumulado com 25. Eu vou passar a palavra ao meu colega Neto. Excelentíssimo doutor juiz de direito, presidente do Egrégio Tribunal da Comarca de Cuité. Meu sincero e afetuoso abraço. Acompanho o trabalho de Sua Excelência na Comarca de Pilhões, onde eu passei lá hoje e vi a sua lembrança, os seus préstimos àquela sociedade. E até hoje, clamo de saudade de Sua Excelência. O seu serviço jurisdicional foi um marco na história de Pilhões, terra das flores. Meus cumprimentos ao representante do Ministério Público desta comarca, doutor Daniel, e meu mais efetivo respeito ao Ministério Público, na sua independência funcional, na história do Ministério Público, uma pessoa de bem, para mim é uma honra estar aqui ao seu lado, doutor promotor de justiça. Meu amigo Alisson Batista, que me convidou para este processo, que me deu como presente participar dessa defesa, desse processo. Cumprimentar o doutor Fábio Mariano, que veio aqui muitas vezes. Doutor Fábio Mariano é tesoureiro da UAB Guarabira e também advogado de sindicato relacionado ao FUNDEF dos professores, que lutou aqui junto à gestão para trabalhar e lutar e a dignidade aos professores. Eu sou professor também, sei o que é luta, sou professor de história. É luta para nós ensinar as pessoas no dia a dia de escolas sucateadas. E a gente tem em mente uma pessoa que eu trouxe. Quando eu contei a história do processo do doutor Fábio, eu disse, Neto, eu quero participar desse julgamento, me contaminou a sua dor. Então ele não faz parte do meu escritório, tem o escritório dele, e eu trouxe, assim como o doutor Ananias. Meus cumprimentos à diosa Polícia Militar, o braço armado do Estado. Meus cumprimentos aos serventuários da Justiça, são os pés e as mãos do Poder Judiciário. E por último, não menos importante, e o mais importante, o Conselho de Sentença de Cuité, formado hoje. Os senhores e senhoras farão história hoje no Tribunal do Júri de Cuité. Os senhores e senhoras que saíram de casa, que saíram dos seus afazeres, que deixaram um filho doente, um filho febril, deixaram o trabalho e renunciaram ao dever cívico de estar aqui. De ouvir o lado do Ministério Público, de ouvir a defesa, para prestar um serviço jurídico. E aí eu me recordo, doutor, lá na Inglaterra, quando ocorreu um crime grave, quando ocorreu um crime horrendo, e o acusador lá na Inglaterra disse, vou levar o fato ao rei. E chegou lá na majestade e disse, majestade, houve um crime horrendo aqui no reino, houve um crime absurdo, com requintes de crueldade, houve um crime sem precedentes. E o rei, ouvindo aquela acusação, meu caríssimo jurado, com a mão no ouvido. E o acusador perguntou, por que, majestade, o senhor está ouvindo a acusação com a mão no ouvido? Aí ele disse, o rei, o juiz, para preservar o ouvido, para ouvir o outro lado da história. É esse o sentido da defesa. Não é fantasia como que é o Ministério Público. Eu vou trabalhar todas as provas dos autos. Eu vou trabalhar, estamos trabalhando nesse sentido até o presente momento. E todo júri que eu faço, eu prometi a meu pai, José Maria Gouveia Lima. Meu pai faleceu em 2010, no dia 14 de setembro de 2010. Meu pai enfrentou um câncer, um mieloma múltiplo na sua medula óssea. Eu estava fazendo a prova da OAB e ele fazendo quimioterapia, radioterapia, lá no Napoleão Laureano. E naqueles corredores, eu estudando, e ele pegava na minha mão e disse, Neto, um dia eu vou ver o senhor, Neto, você, Neto, atuando no Tribunal do Júri, eu quero estar na primeira fileira, aplaudindo meu filho, a dar voz a quem não tem, a lutar pelos injustiçados. José Maria, meu pai, era um agricultor como o seu Luiz dos Cavalos. José Maria Gouveia Lima tem uma propriedade rural, ainda tem hoje, em Mulungu. E eu ia com ele toda sexta-feira fazer o pagamento dos trabalhadores. E o dia da tragédia, qual foi o dia? Sexta-feira. Eu ia com meu pai tinha um F1000, cheio de dinheiro para pagar o povo, e ele ia com medo. Ele tinha a sua armazinha do lado, e eu lá observando tudo aquilo. E eu disse, meu Deus do céu,
E ele disse, estudo, meu filho, mas não tem essa vida. E eu disse, seu filho vai ser advogado, meu irmão. A um escolhe acusar, outro escolhe julgar. Eu escolhi defender. Em homenagem a meu pai, que está no Tribunal do Céu nos assistindo. Eu peço forças. Antes de vir para cá, para cuidar, eu pedi a bênção à minha mãe. Eu disse, mãe, me abençoa. Me abençoa. E eu vou dar voz a uma pessoa que está há 22 anos sendo acusada injustamente. Senhores jurados, esse processo, ele tem provas latentes. Seu Luiz disse, eu queria ir para o plenário. Está aqui o atestado, uma lombalgia severa, uma dor ciática que irradia pelo corpo, um senhor de quase 70 anos de idade. Ele queria estar aqui. Muitos réus sequer pisam no plenário. Mas ele teve a capacidade, a hombridade. Foi dito, quer fazer alguma pergunta a ele? Estava aqui à disposição. Não é bandido um homem desse. Disse o Ministério Público, ele está há 22 anos impune. Nesses 22 anos, ele furtou, ele roubou, ele estuprou. Nesses 22 anos foi de trabalho. 22 anos cuidando das filhas, dos netos. Não foi matando ninguém, não. 22 anos, olha aqui, ó. Cuidando do seu netinho. Não foi usando arma de fogo. Não foi matando, estuprando, não. Ele não é bandido. Ele é um homem de bem. Um homem de bem. Senhores jurados, senhores jurados, senhores jurados, senhores jurados, existe prova aqui no processo. E a gente vai ver aqui as declarações. O filho da vítima que disse aqui no inquérito, ele disse, senhor Luiz parou a moto, esperou que eu nisso no inquérito passasse, que Luiz dos Cavalos deixou rapidamente a moto e passou para a traseira do carro sem qualquer discussão. Já na justiça ele disse que Luiz subiu uma barreira e disse com o compadre Eunice, já é uma outra versão. Já é o segundo fato que ele aumenta. Depois, ele coloca aqui, no inquérito policial, que o agressor do pai do declarante, logo depois que praticou o crime, montou-se na moto e saiu em alta velocidade. E depois, na justiça, ele disse, pegou a moto e disse ao mesmo, Luiz, por que você fez isso? Ele acrescenta, toda vez que ele fala, ele acrescenta algo. E disse mais aqui, um fato importante nestes autos, que a intriga do seu pai foi por causa desses tijolos, mas só ele fala disso. É uma questão isolada. Todas as 8, 10 testemunhas, ninguém fala dessa questão desses tijolos. E senhores jurados, tem um fato aqui extraordinário desse depoimento, de outra contradição, que disse que no início ele fala que ninguém apareceu para salvar a vítima no inquérito. Mas no mesmo depoimento, ele disse que quem apareceu era João Pascoal e o senhor Alberto, vindo de João Pessoa. Ele sabia até o itinerário das pessoas. Primeiro ele disse que não houve, prestou socorro, depois ele disse que viu essas duas pessoas. Outra coisa, ele disse no inquérito que o acusado passa rapidamente para a traseira do carro, rapidamente. Depois ele fala que teve uma barreira e passou para a traseira do carro, bota uma barreira no meio, que não tinha no inquérito. E ele fala algo que o doutor Alisson falou, que é a questão dos disparos de arma de fogo, excelência. Eu quero que a gente julgue esse processo com justiça, com o que está no processo. O jurado ele tem que ver o que tem no processo. O que tem no processo é o que vai ser apurado. Se a gente pegar aqui essa questão relacionada ao depoimento do filho, quando ele fala 6 tiros, que o doutor Alisson já falou. Então, se ele dispara 6 tiros o filho da vítima, na pessoa do seu Luiz, o revólver tinha descarregado, né? Com 38, 6 tiros. Só que se a gente for pegar o processo, vai ter o quê? 4 cápsulas. Então, o revólver que foi apreendido tinha 4 cápsulas. E esse que deu 6 tiros, está onde? Está onde? 2 revólveres. Esse livro aqui foi uma dissertação de mestrado. Toda vez que uma vítima de um fato vai depor na justiça, esse livro eu levei para a sua unidade, fizemos um júri lá,
E a jurada disse, eu não tinha conhecimento dessa coisa tão interessante. A jurada disse, após o júri, ela pediu para ler o livro, e ela tirou foto dessa página. Fizemos um júri lá, no mês de maio. E o que é que diz esse livro? No que tange a credibilidade da vítima, diz, é questionável quem foi vítima de um fato ao prestar suas declarações de acordo com a sua emoção, de acordo com o seu interesse, pode criar situações que são inconvenientes. Então, a vítima era um pai que estava ali, a gente entende, só que a gente deve trabalhar com o que está no processo. Os senhores são jurados, são juízes. Tem que bater, tem que se agarrar do que está no processo. O Ministério Público se agarra, se aperta no terreno movediço de um depoimento que o próprio Ministério Público disse, a versão do filho não é 100%. Para se condenar alguém no Brasil, em qualquer canto, a versão tem que ser 100%. 100% tem que ter certeza. Nenhum tribunal do mundo pode se condenar que não seja uma certeza de 100%. E quem disse isso não é a defesa, quem disse isso foi o representante do Ministério Público. O juiz e a senhora, não disse nenhum são juízes. Que precisa de 100% para condenar. Vamos ao processo. Doutora Regina Josita é juíza aqui na Paraíba. Ela é juíza aqui da Paraíba, do Tribunal de Justiça. Aqui, e ela disse aqui, ó. Deixe bem claro no júri que o que o promotor fala não é o que está correto. A promotora falou. E disse mais. Porque pelo fato de serem leigos, ou seja, vocês não são advogados, os senhores não são juízes de verdade, são juízes do fato, né? Os jurados podem pensar que o promotor diz é o correto. Quem disse isso? Uma magistrada que fez esse livro, muito famoso no Brasil afora. Então, essa versão do Ministério Público, eu entendo do desejo, de querer, a qualquer custo, mas ninguém pode se condenar dessa forma. Doutora Denise Brossard. Doutora Denise Brossard foi uma juíza federal. Doutora Denise Brossard foi uma juíza federal. Olha o que ela disse. Seja testemunho da minha leitura. Quando ela disse, a juíza Denise Brossard, ela diz, sou absolutamente favorável ao tribunal do júri. Quando ela disse, jamais você pode dizer eu vou estuprar, vou roubar, mas ninguém pode dizer jamais eu vou matar. Por quê? Porque algum de nós, no momento de quê? De uma tempestade psicológica, no momento de estresse, no momento de uma violência injusta, no momento da luta do bem contra o mal, nós temos o dever de lutar e preservar nossa vida. Quem diz isso? Quem diz isso? Quem diz isso? O nosso Código Penal. Essa juíza de direito, doutora Sônia Carvalho. Sônia Carvalho, derruba o doutor Alisson aí, ó. Olha o que ela disse, senhores jurados. Não são criminosos aqueles que agem em legítima defesa. Quem disse isso foi uma magistrada. Não são criminosos. E ela agiu sim em legítima defesa. Está aprovado com todos os requisitos necessários. Mas vamos ao processo. O processo tem muita coisa. O processo está recheado de prova. Eu preparei aqui 15 motivos para a absolvição. 15 motivos. 15 motivos para a absolvição. Nós temos muitos motivos, mas o que se tem aqui é uma acusação que se apega tão somente ao que o filho falou e a gente entende, mas não se pode condenar dessa forma. Não se pode. Olha o que disse essa testemunha aqui, muito importante, muito importante. O Marcos disse em voz alta, Dionias disse em voz alta que iria matar o declarante, como também ia tirar a vida do Luiz Cavalos. Isso aqui é importante, porque no início aqui quiseram aqui trazer a testemunha, não, ela só está falando em relação a Marcos. Mas não, Luiz aparece em todos os textos. Luiz dos Cavalos tem sua morte aqui anunciada. E foi o quê? Ele estava com 38 nas mãos. Qual foi a arma que foi apreendida? Qual foi a arma que foi apreendida? Foi uma pistola? Uma 12? Ou 38? Mas vamos para frente, tem muita prova. Disse a testemunha aqui, os senhores viram, Marinalva, quando vê a gente de saúde, que se esconde de seu Onias, porque se ela fosse, ela participaria também de uma tragédia. Parece que ela estava pressentindo
uma crônica de uma tragédia anunciada. Ela se esconde, senhores jurados. Isso é importante a gente sentir. Eu só me escondi algo que eu não quero. É um risco muito grande uma pessoa embriagada, armada. Isso é muito doloroso. E ela foi perguntada, e a família, como é que está aqui? Né? Reage normalmente. Eu respeito, não vou tocar nesse assunto. Eu quero ir adiante. Eu quero ir adiante com esse processo. Testemunha Marcos Antônio, que disse que certa vez, por volta das 3 da manhã, aquela mesma questão, onde nasce todo o processo de raiva, ele acolhe a família depois da violência. Está no processo. Quando a gente acolhe alguém, a gente quer bem, a gente respeita. Se Luiz dos Cavalos fosse bandido, a família tinha ido para a casa dele? Não. Não. Isso é um ponto. Outra coisa importante. A testemunha Iremar, ela disse que soube comentários na rua que Eunias bebia, dizendo que quando se encontrasse com Luiz dos Cavalos, morreria ou um ou outro. Morreria ou um ou outro. Quem se encontrou com quem? Quem estava num chevette embriagado, armado? Quem estava vindo para trabalhar numa sexta-feira, final de tarde, fazer pagamento? 10 minutos. Para levar o alimento? 10 minutos. Levar 15. O alimento para famílias? Quem era? 15. Isso é importante. 12. E vamos além. 14. Porque aqui está no processo também, que tomou conhecimento que houve tiroteio na estrada e que Luiz dos Cavalos tinha matado a vítima para se defender. Para se defender. Senhores jurados, tiroteio, tiro vai, tiro vem. Tiroteio, tiro vai, tiro vem. Essa versão isolada, querer ser engolido abaixo, não pode. Não pode. Os senhores terão o conforto necessário mais tarde em casa. Quando disse, meu filho, meu esposo, meu marido, eu julguei com o que tinha no processo. O que teve fora, não sei, mas eu julguei com o que teve no processo. E no processo tem todas essas provas. Todas essas provas. E eu vou mais além. Eu vou mais além. Onde disse aqui, a testemunha Alberto Magno. Olha, se eu tivesse visto, já tinha matado, porque eu estou procurando ele para isso. Já é outra testemunha que fala. O contexto, Eunias e Luiz. Eu já tinha matado ele. Outra testemunha aqui, Erasmo Batista. Vou matar aquele cabra, mostrando um revólver, dizia, isso aqui eu comprei para ele. Será que todas as testemunhas estão mentindo? Será que estão todos mentirosos? Jamais a gente pode pensar dessa forma. E vamos mais além. Tentaram se projetar aqui, tentar macular a honra de seu Luiz, mas ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu. Foi um fato, uma tragédia. Uma tragédia. E as testemunhas do processo fala-se que Luiz Cavalos era uma pessoa pacata, era uma pessoa serena. E disse mais aqui, ó. E disse mais aqui a testemunha. Vamos para cá. Vamos para cá. O senhor Luiz, ele evitava a todo custo. Para onde ele chegava na cidade, onde ele chegava, em qualquer local, era isso na cabeça dele, essas ameaças. Um homem que lutou para viver. Um homem, senhores jurados, eu vou mais além para cá. Eu vou mais além. Querem condenar, senhor Luiz, e os senhores são livres. O badalo da consciência de vossas excelências mais tarde, e colocar aquele senhor com 67, com a pena de 30, beirando os 100 anos na prisão. E agora eu me lembrei uma história de Roberto Lira. Roberto Lira, num júri, ele pediu a condenação de um homem, de um senhor que agiu em legítima defesa. E o cara foi ao presídio, cabeça raspada, botaram uma farda nele, e o agente penitenciário disse, quer morar onde, senhor? Morar? Ele não sabia o que é isso, morar. Aí colocaram ele numa cela, lá ele foi prostituído para não morrer, lá ele se tornou homossexual. E uma coisa importante, ele estava na cozinha do presídio quando o promotor de justiça estava visitando a unidade prisional. Ele estava cortando cebolas e estava com a roupa curta. E o promotor olhou para ele e ele disse, bom dia, promotor.
E o promotor disse: quem é você? Ele disse: o senhor esqueceu de mim, mas eu nunca esqueci do senhor. Olha onde o senhor me colocou, doutor. Um pai de família, 3 filhas, hoje homossexual destruído pelo cárcere. E quando a gente fala do cárcere, a gente tem isso aqui, senhores jurados. Este ambiente carcerário, este ambiente que a justiça, o Ministério Público deseja colocar alguém que matou para não morrer. É este ambiente que o Ministério Público deseja colocar alguém que lutou até o último segundo, que tinha um revólver recheado de bala, que ele poderia ter cravado todas as balas, mas ele não fez isso. Senhores jurados, é este ambiente, e quando a gente pega esse ambiente, eu me lembro de Fábio de Melo, eu escuto Fábio de Melo, eu sinto Fábio de Melo, eu gosto mais daquele padre, e ele disse: nada pode nos acrescentar mais na vida do que a nossa capacidade de amar. Amar o nosso semelhante, de entender a tragédia, de quem sabe essa criatura humana que está distante, que ele possa vir para cá, abraçar os seus, de trazer os seus netos para cá, e de percorrer, e de quem sabe na casa dos jurados, e abraçá-los, e dizer: foi feita justiça no caso do meu avô. Se o meu cliente, Luiz dos Cavalos, tivesse matado frio a frio, se nenhuma testemunha dissesse o que eu estou dizendo aqui, eu não estaria. Porque um advogado que sustenta uma injustiça torna-se cúmplice dela. E o doutor, procurador de justiça, Rogério Greco, olha o que ele disse, senhores jurados. Olha o que ele disse, seja testemunha da minha leitura. Olha o que ele fala aqui. Porque quando o direito penal consegue entrar na residência de alguém, o que é que ele faz? Provoca uma tragédia, não só naquela pessoa, mas em toda a família. Porque é uma família que vai visitar um inocente. E o presídio é um cemitério de pessoas vivas. Ali é para estar um estuprador, um traficante, um ladrão, e não alguém que tirou a vida para se defender. Ele não saiu naquele dia, 13 de outubro, para matar ninguém. Ele saiu para trabalhar. Isso é uma tragédia, meus caros jurados. Isso é uma tragédia, e na tragédia não há culpados. Eu rasgaria minha carteira da OAB, eu rasgaria essa beca, se o que eu estivesse falando aqui não tivesse amparo nos autos. Tudo que eu falei aqui, a prova é mais que cristalina. Senhores jurados, o caminho desse processo é uma absolvição, é a justiça em sua plenitude, é a paz de espírito. Se Onias fosse um bandido, por que ele não está preso? Quantas pessoas do Prato de Confado compreenderam ele? 22 anos, não, mas ele está traficando. Não tem provas de que ele é um criminoso. Ele tinha liberdade de fazer o que quiser. Ele tinha liberdade de nem aqui aparecer. Mas ele desejou, ele queria estar aqui. E desde em épocas pretéritas, ele sofre desse mal de sua coluna. É um idoso, a gente tem que entender as limitações de um idoso. Senhores jurados, o que este advogado quer aqui não é nada mais, nada menos do que a sensibilidade de Vossas Excelências. É lembrar do meu pai, José Maria. Eu vi, primeira vez que eu vi, doutor Alisson, primeira vez que eu vi o doutor Luiz, eu vi o semblante do meu pai, aquele rosto queimado do sol, aquelas mãos calejadas, aquele homem sereno. Mas ele disse: doutor, eu não vejo a hora, doutor, de passar essa tempestade. Essa tempestade que eu não procurei e não provoquei. O processo todo fala. As testemunhas são uníssonas, todas falam a mesma coisa. Eu disse a doutor Alisson, toda vez que a gente pega um processo de júri, uma testemunha fala uma coisa, outra não fala, mas as outras, não, uma fala, a outra complementa, a outra, é isso, foi isso que ocorreu. Todas, é um conjunto engateando, é uma corrente. A gente tem que ser luz na vida das pessoas.
Nós temos que ter um instrumento de paz na vida das pessoas. Imagino eu, quando eu chegar em casa, ainda eu estava na madrugada de sexta para sábado, lendo esse processo. O promotor, eu entendo, muito processo para ele, pegou o processo na quinta-feira, muito trabalho com o Ministério Público. E esse processo eu já tinha xerocado ele, já tinha lido, relido, marcado ele todinho. Era uma briga em casa, tem duas meninas em casa, uma de 2 e uma de 5 anos. O doutor Fábio ali é padrinho de uma. Arrancaram isso, tive que fazer tudo de novo, acharam bonito. E eu peguei quase, tive que ler de novo, reler mais de 10 vezes. Processo pronto, o homem estava ali, está conosco. Estes são os fatos. Se não os senhores e senhoras, quem? Se não agora, quando? Vamos dar um basta. Eu trouxe o calendário e a sexta-feira nós trouxemos todas as provas testemunhais, nós trouxemos os livros de juízes, de promotores. E por falar em promotor, a gente vai pegar aqui, antes, ainda tenho mais livro para falar. O promotor vai vir para 5 minutos, doutor? Pronto. O promotor vai vir para a réplica, se ele vir, na réplica a gente trabalha outros livros, porque a gente fundamenta em tudo. No processo principalmente e nas autoridades no assunto. Esse livro aqui chama-se Condenação de Inocentes. Esse livro aqui é um dos livros mais solicitados nas academias, nos cursos universitários, no curso de Direito, para fazer um estudo, inclusive passou até no Fantástico, um projeto sobre inocência. Aquele projeto foi derivado desse livro aqui. Tem um depoimento de um juiz de direito lá nos Estados Unidos, ele é marcante. Senhores jurados, ele é marcante. Olha o que esse juiz falou aqui, lá nos Estados Unidos, olha como é forte. Sintam isso, senhores jurados, sintam isso, olha o que ele falou. Leonard Hand é um juiz federal norte-americano e um dos mais importantes filósofos judiciários dos Estados Unidos. Comentou que o procedimento judicial era sempre assombrado pelo fantasma de o quê? De condenar o inocente. Então, o próprio magistrado, e os senhores hoje são juízes, o próprio magistrado que disse que ele levava para a cabeceira da cama, ele lia o processo, ia para a cabeceira da cama e ficava, caramba, eu vou condenar aquele cara. E ele já tinha lido o processo muitas vezes. Imagine a gente, eu digo, os senhores e senhoras, que estão aqui desde as 8h30 da manhã. A gente agora, 15 para as 3, conhecer o processo hoje, ouvir o promotor, ouvir a defesa, e jogar alguém no cárcere dessa forma. Imagine essa sensação. Repito, se seu Luiz dos Cavalos tivesse todos os testemunhos dizendo que ele fez o que o filho falou, eu não estaria aqui. O advogado ele não é obrigado a pegar qualquer causa não. Ele pega a causa que ele quiser. Mas quando o doutor Alisson disse, Neto, olha a tragédia desse processo, olha as provas desse processo. E eu disse, doutor Alisson, para onde o doutor Alisson vai, para o júri eu vou com ele. Porque, doutor Alisson, eu agradeço a oportunidade de dar voz àquela criatura. Os senhores e senhoras vão ser perguntados. Houve a materialidade, houve a morte, infelizmente. Infelizmente. Voto em si no primeiro quesito. O terceiro quesito vai dizer, Luiz Dantas, foi o autor? Sim. Ele não nega, isso poderia ocorrer com qualquer pessoa, ele fala como foi. O terceiro quesito é o mais importante de todos. Se os senhores votarem os 3 sim, a gente acaba o júri e todo mundo vai para as suas casas. Não precisa ir para o outro quesito. Os 3 sim. O terceiro quesito vai perguntar, os jurados absolvem o réu? Sim. Sim, pela legítima defesa. Sim, porque ela agiu de maneira moderada, proporcional. Os jurados absolvem o réu? Sim, porque ela agiu em nome da lei. Os jurados absolvem o réu? Sim, porque ele não é criminoso. É um ser humano que participou de uma tragédia que qualquer pessoa poderia participar daquele fenômeno. Os jurados absolvem o réu? O senhor? Vote sim, em nome da lei, em nome da justiça, em nome do bem. A jurada absolve o réu? Sim. Denise Frossard falou, e a outra juíza, que a pratica legítima defesa não é criminoso. E a senhora jurada, com a sensibilidade, terceiro quesito, votar sim, em nome da lei, em nome da fidelidade aos autos,
em nome do bem. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Hoje é um dia histórico na minha vida. Dia 2 de agosto de 2022. Só agradecer a esta comarca. Muito obrigado.